O trabalho à distância, o teletrabalho, é conhecido da legislação trabalhista há muitos anos, mas a evolução tecnológica deu maior ênfase a este tema e trouxe especificidades muito próprias que modificam o universo do trabalho. E se é trabalho, pode chegar o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, Bahia. Neste episódio, discute o teletrabalho e a mulher, com a presença honrosa da advogada doutora Samantha Lins. Samantha, seja bem-vinda. Obrigado por sua disponibilidade. Eu que agradeço. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Podemos começar por aí? O que é que houve de modificação? Porque a CLT, desde 40, tinha lá um artigo que falava do trabalho fora do ambiente do empregador. Por que é que esse tema ganhou maior relevância agora? Marcos, como você bem pontuou, né? E desde o início, a CLT já trazia ali no artigo 6º uma disposição prevendo justamente essa possibilidade de trabalho que se chamava na época no domicílio do empregado. E aí equiparando, né, trazendo a efetivação do princípio da isonomia para falar que os trabalhos equivalem, tanto feito no estabelecimento do empregador, quanto feito na residência. Aí em 2011 a gente teve uma pequena alteração nesse artigo para poder falar do trabalho feito à distância de forma geral. Só que isso ganhou mais relevância, sobretudo nos últimos anos, com o período pandêmico que a gente viveu. Onde aí as pessoas foram obrigadas a trabalhar fora do estabelecimento empresarial, né, sem nenhuma opção de fazer de forma diferente, justamente pela necessidade de adoção daquelas medidas de distanciamento social e tudo mais. E aí a gente se deparou com o problema de não ter no Brasil, né, de forma muito bem estruturada, como até hoje não existe, uma regulação muito bem feita dessa questão do teletrabalho. A gente tem ali, a regulação surge com a lei de 2017, a lei da chamada reforma trabalhista, e aí que traz ali em alguns poucos artigos, primeiramente uma modificação no artigo 62, o inciso 3º que foi inserido na CLT, e também a partir dos artigos 75A em diante, com pouquíssimos artigos ali fazendo justamente essa regulação. A gente tem também uma alteração que aí vem justamente em decorrência da pandemia. Tivemos algumas medidas provisórias sobre o tema, que foi depois houve uma conversão em uma lei de 2022, para trazer algumas alterações, entre elas no artigo 62.3 da CLT. E a gente tem uma lei mais recente, também de 2022, que fala que é a lei chamada de Emprega Mais Mulheres. Traz uma especificidade, também não regula o teletrabalho, mas traz uma pequena previsão sobre. Então a gente teve que se preocupar justamente com o tema, porque houve o aumento da adoção dessa modalidade de trabalho. Então veio daí, acredito, essa urgência da gente lidar mais com o tema mesmo. Você já fez uma abordagem crítica da regulamentação, mas expressamente o 3 do 62. Você concorda? O teletrabalho de fato não é compatível com o controle de jornada? Essa é uma questão bem complicada e talvez aí dos artigos que tratam, né, do teletrabalho que foram inseridos na CLT seja o mais controverso, porque inicialmente, é importante fazer esse histórico, o artigo 62.3 da CLT excluía do regime normal de jornada todos os teletrabalhadores. A lei de 2017 da reforma trabalhista, como eu citei, fala isso. A lei de 2022 altera isso para poder falar o seguinte: somente vão ficar excluídos do regime normal de jornada aqueles empregados que estão em teletrabalho, mas que trabalham por produção ou tarefa. Então, traz essa especificidade. Só que, por muito tempo, a gente teve essa regulação total de todos, nessa exclusão total, a mudança, como eu falei, somente em 2022, e ainda assim com controvérsias, pelo seguinte: mesmo aquele teletrabalhador que está submetido, né, àquela forma de trabalho por produção ou tarefa, não seria possível ele sofrer um controle de jornada? Então, essa é a grande questão que se levanta, sobretudo hoje em dia com o avanço tecnológico, onde não se justificaria, não se sustentaria essa suposta impossibilidade de o empregador realizar o controle da jornada ainda à distância. O controle à distância é muito mais rigoroso, né? Os computadores conseguem detectar. Na faculdade onde eu trabalhava, a gente fazia atividades à distância pelo portal da universidade, e a ferramenta permitia saber quanto tempo o aluno ficou olhando para o texto. Exatamente. Na tela do texto. Quer dizer, o controle é muito maior do que... Até se o aluno estivesse na classe, eu talvez não tivesse tanto controle sobre ele como tinha à distância, né? Então, é um paradoxo, né? Exato. Gera, inclusive, repercussão e discussão sobre a prática de assédio, inclusive. Né? Se é uma forma que permite prática de assédio, como é que não tem controle? Tem controle até exacerbado, dependendo da situação. Verdade. E neste quadro, a mulher, qual é a diferença para as mulheres do teletrabalho? Que peculiaridades há aí para a gente conhecer? Marcos, meu trabalho, inclusive, na academia, passou muito por isso, né? Eu fiz meu mestrado, concluí no ano passado, e a dissertação tratava justamente da questão do teletrabalho e a mulher.
Porque a lei, a nossa lei aqui, a nossa legislação brasileira, ela é cega em relação a questões de gênero, de forma geral, mas para o teletrabalho também. Inclusive, eu faço comparativo no meu trabalho da dissertação em relação a outras legislações, como a Argentina e a de Portugal, por exemplo, que trazem ali algumas situações, não escancaram a questão de gênero, mas têm um pouco mais de atenção com situações que afetam de forma mais especial a mulher pelo seguinte. Alguns dados, sobretudo da pandemia, mostram que foi o período em que teve a adoção maior do teletrabalho, mostram que as mulheres sofreram aumento de jornada, de carga de trabalho de forma exponencial em relação aos homens, inclusive. Pelo que a gente chama ali de dupla ou terceira jornada. Tripla, né, jornada de trabalho. E aí, o que aconteceu? As mulheres se viram em casa, como todos nós nos vimos em casa, em razão da pandemia. Só que as mulheres tiveram que se deparar, foi escancarada aí uma situação que a gente chama de divisão sexual do trabalho. A mulher é vista ainda hoje na nossa sociedade como a principal responsável pelas tarefas de cuidado. Seja cuidado com o lar, cuidado com os filhos, cuidado com idosos, cuidado de uma forma geral. Então, a mulher submetida ao teletrabalho, ela se vê compelida a se dividir em 2, 3, 4, 5, 10 mulheres, tentando ali dar conta de todo o serviço, seja o serviço do seu trabalho, seja o serviço do seu lar. E a lei não está atenta a essas situações, né? O período da pandemia escancarou isso, mas estamos no período pós-pandêmico, a situação permanece, até porque muitas empresas decidiram continuar com o teletrabalho mesmo após o fim da pandemia. Então, a mulher foi colocada em uma situação em que ela se vê com mais chance de sobrecarga de trabalho, com mais chance de ter violado aí o seu direito à desconexão, que a nossa lei não prevê expressamente. Então, eu faço toda essa crítica na minha dissertação, no sentido de que a nossa regulação sobre o teletrabalho não vê essas questões. Né? A lei de Portugal, por exemplo, artigo 170A do Código de Trabalho Português, se não me engano, fala expressamente do direito à desconexão. E aí tenta ali também impor ao empregador, que é outra crítica que eu faço à nossa legislação, um dever de, ao menos anualmente, fazer uma checagem das condições de saúde daquele teletrabalhador. Então, se a nossa lei brasileira previsse alguma coisa parecida, poderia detectar situações de sobrecarga, de estresse, e até tentar ali resolver um pouco, ajudar um pouco essa situação da mulher teletrabalhadora que está submetida a essa dupla ou tripla jornada de trabalho. O que se escancarou, então, segundo eu entendi, Samantha, ela sempre enfrentou essa dupla ou tripla jornada, mas com o teletrabalho, ela passa a ser exigida de todos os polos durante o mesmo período, né? No modelo anterior, enquanto ela estava na empresa, no estabelecimento empregador, de alguma forma ela estava isenta de responder pelo que acontecia simultaneamente na casa dela, ou como você disse, dos idosos que ela cuida, etc. Agora não, ela está num espaço disponível para o empregador à distância e para todos os outros ao mesmo tempo. Né? Exatamente. Portanto, a pressão é durante toda a jornada. As 3 jornadas entraram numa só. Exatamente. É exatamente esse o quadro. E isso produz adoecimentos. É uma grande crítica que eu faço no meu trabalho, é justamente isso. Os fatores de adoecimento que não são vistos e que são provocados, gerados pela própria forma como a regulação está na lei. Né? A gente tem o artigo 75E, se eu não me engano, da CLT, que fala justamente isso. O empregador tem a obrigação somente de orientar os seus empregados, os teletrabalhadores, sobre questões de prevenção de saúde, de adoecimento e tudo mais, mas não exige o acompanhamento, não exige que ele esteja ali junto, verificando se o empregado, o teletrabalhador, está cumprindo aquelas regras que lhe foram, né, orientadas para ele não vir a adoecer. Então, uma legislação que abre espaço para o adoecimento. E aí eu identifico no trabalho o adoecimento, sobretudo, das mulheres que estão submetidas a essa situação. Sim, é muito trágico, né? Porque é uma situação de extremo abandono, né? Do trabalhador, completamente descartada e jogada fora. É muito, muito triste. Podemos avançar por aí, então. Qual é a necessidade de uma hermenêutica feminista e feminina do direito para a gente melhorar essa situação? Muito boa essa pergunta, porque a gente hoje enfrenta muita crítica até o próprio termo feminismo, né? E aí a gente precisa escancarar o que é o feminismo, o que são os feminismos, porque na verdade os feminismos são plurais, porque nós mulheres somos plurais. Mas a gente esquece ou não apreende o conceito no sentido de que o feminismo busca, na verdade, concretizar o princípio constitucional da igualdade. Se todo mundo entender isso, eu acho que todo mundo pode se sentir mais confortável de dizer eu sou uma pessoa feminista, sobretudo eu sou uma mulher feminista. Sim. Então, a crítica hermenêutica feminista parte muito desse pressuposto. Precisamos concretizar o ideal constitucional de igualdade. E de que forma a gente pode fazer isso?
E a gente tem diversas mulheres, né, sobretudo estudiosas que vieram há muito tempo já, propondo alguns métodos hermenêuticos para que a gente possa aplicar tanto na elaboração, na fase ali da criação da competência do Poder Legislativo, criação de normas, quanto também na interpretação dessas normas. Né? Então, eu cito ali na minha dissertação, por exemplo, a Alda Fácil, que é uma jurista costarriquenha. Eu cito ali a Catharine Bartlett, que tem também um método que ela fala da pergunta pela mulher. Onde está a mulher na lei? Né? Vamos aplicar esta pergunta para a gente conseguir ver onde está. Ela foi omitida? Além disso, além de omitida, ela foi discriminada de alguma forma, ainda que indiretamente? Então, são métodos que estão à nossa disposição, que a gente pode utilizar para poder justamente buscar a concretização desse ideal constitucional. E aí isso invade a interpretação em juízo também, né? Deve invadir. Deve invadir, é o que se busca hoje, né? Sobretudo após o advento aí do protocolo de 2021 do CNJ. A gente teve um episódio maravilhoso aqui seu com a juíza Adriana Manta, onde foi tratado sobre isso. Fica, inclusive, aí a recomendação para assistirem. Ela é uma das culpadas da existência do protocolo. Maravilhosamente culpada. Sim, participou bastante dos debates. Do protocolo, e sobretudo o protocolo agora mais recente, os protocolos do TST, né? Então, existe essa orientação já para a magistratura, né? A gente pode entender que já existia há muito tempo se a gente pensar no princípio constitucional da igualdade. Mas isso, de forma mais direta, agora vem sendo colocado e imposto. E era preciso que a comunidade, agora eu vou fazer a minha reclamação, que a comunidade toda participasse disso. É muito difícil a gente encontrar no foro qualquer transversalidade, a narrativa disso, porque o processo no volume, ele é impessoal, né? Sim. É certo que eu leio o nome da pessoa, e aí pelo nome infiro se é de um gênero ou de outro. Mas essa é a única informação. A petição não vem. Então, situações que as mulheres vivem, porque são mulheres, né, não vêm expressas assim nas petições. E para a gente poder colocar isso no contexto do contraditório. Se não vem expresso na inicial, eu não posso levar como uma invenção minha? Posso, mas é mais complicado por conta da história da proibição de decisão surpresa, né? Então, é preciso o tempo todo ficar resgatando isso, assim como acontece com as pessoas negras, assim como acontece com as pessoas trans. A gente não tem nem notícia disso, né? Deixa eu lhe contar brevemente. Eu examinei um caso de equiparação salarial, em que o trabalhador era lá da cidade em que eu judico, ele atuava lá, e ele vinha a Salvador para ensinar os que ocupavam o cargo superior do dele. Ele treinava todos os que ocupavam a sua chefia e voltava de novo para a conquista. E não ficou explicado em nenhum momento por que isso acontecia, eu ouvi as testemunhas e tal. Ao cabo da instrução, me dei conta, ele era negro. Não é? Agora, isso não é tratado num processo, nem a petição inicial não diz assim, olha, por quê? Ele era negro e é evidente que a razão, ficou evidente para mim que a razão era essa. Então, ele tinha capacidade tamanha que treinava os chefes, mas nunca pôde nem receber como chefe, nem exercer efetivamente a chefia. Viria para a capital, etc. Teria uma carreira na empresa mais vistosa. A gente vai examinar alguns aspectos, Samantha, do protocolo de gênero, mas depois do intervalo. Pode chegar, escuta a advogada Samantha Lins sobre mulher e teletrabalho e volta já. Este episódio de Pode Chegar examina o teletrabalho e a mulher na companhia da Samantha Lins, que é advogada e pesquisa esse tema na universidade. Doutora Samantha, o protocolo, qual é a sua perspectiva? É muito positiva, ficou claro na sua última resposta. Ele tem sido implementado no âmbito das empresas e da atuação das partes em juízo, segundo a sua apuração? Marcos, só contextualizando para quem está ouvindo a gente tem um protocolo de 2021, que é do Conselho Nacional de Justiça, que é voltado para a magistratura. E a gente tem mais recentemente alguns protocolos antidiscriminatórios do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Sim. Que é mais recente. Minha pesquisa, quando ela saiu, né, a dissertação do mestrado, ela não foi a época dos recentes protocolos, só existia o protocolo do CNJ. Então, é justamente o que eu venho abordar na pesquisa. E aí, eu capturo o protocolo do CNJ para a minha pesquisa no seguinte sentido. Ele orienta a magistratura, né? Ele é uma carta de denúncia, eu vejo dessa forma, porque escancara o problema da desigualdade de gênero no nosso país e orienta ali por meio de um passo a passo, um guia à magistratura. Mas a lógica, a hermenêutica interpretativa do protocolo, essa mesma lógica pode ser transplantada para a questão legislativa. E é isso que eu faço, esse resgate que eu faço na minha pesquisa, falando essa mesma lógica. Tem que vir para o Poder Legislativo também. O passo a passo que está lá para a magistratura, de identificação de questões de gênero no processo, né, de não perpetuação de discriminações, estereótipos de gênero e tudo mais, tem que ser implantado no Poder Legislativo, quando elabora a norma, né, que visando ali as pessoas que vão atingir aquela norma. Então, todo aquele passo a passo, o primeiro passo, por exemplo, que o protocolo traz para os juízes, que é a identificação de situações de gênero envolvidas no processo. A norma tem que fazer isso.
né? O Poder Legislativo tem que parar e olhar. Essa norma vai se dirigir a quem? Ela pode perpetuar ou criar discriminações de gênero? De que forma? Aí o segundo passo, como eu evito isso? Então, eu trago essa lógica do protocolo para a pesquisa, né? Para essa parte de criação e elaboração de norma. E, infelizmente, para o tema do teletrabalho, não tenho visto muita aplicação. Eu não sei se é porque esse é um raciocínio que as pessoas não alcançam, não estão, né, se tocando mesmo de que tem que fazer uma argumentação nesse sentido. Mas a gente vê algumas decisões quando trata do teletrabalho, por exemplo, concedendo o direito à mulher estar em teletrabalho. Somente isso. Mas a gente se depara com o problema, se a mulher vai para o teletrabalho, mas de que forma? De que forma esse trabalho vai ser executado? E aí que eu não quero deixar uma crítica, não quero que minha fala soe como uma crítica à adoção do teletrabalho. É uma ótima forma de trabalho, é muito viável e, inclusive, é a única forma de permanência para algumas mulheres no mercado de trabalho. Elas só têm essa opção, porque elas precisam cuidar dos seus, por exemplo. Né? Mãe solo, que é uma realidade no nosso país. Mas isso não pode ocultar a questão relativa a de que forma esse teletrabalho vai ser executado. É uma solução, é muito bom, mas vamos para o próximo passo, que é a execução da forma de trabalho. Sim. Você mencionou já 2 aspectos da legislação internacional. Como é que essa legislação protege mais? Quer dizer, primeiro que você mencionou era o cuidado no acompanhamento, né? Isso, o cuidado no acompanhamento, a lei portuguesa, o Código de Trabalho português traz expressamente desse acompanhamento anual, pelo menos, né, do teletrabalhador, mas eu acho que um ponto fundamental também é a questão do direito reconhecido expressamente à desconexão. Que é uma coisa que eu fico pensando, a situação da mulher que está submetida ao teletrabalho, ter que dar conta de responder, por exemplo, ao seu empregador fora da jornada regular de trabalho, quando é submetida a uma, porque temos a exceção do artigo 623 da CLT, e ter que estar cuidando do filho ao mesmo tempo, alimentando o filho e respondendo e-mail. Então, a nossa legislação permite que o empregador extrapole a jornada de trabalho. Falam que, inclusive, não é computado na jornada esse contato se acontecer fora da jornada. E aí cria campo para as mais diversas possibilidades, inclusive caracterização de assédio, adoecimento e tudo mais. Então, são várias brechas que a gente precisaria fechar na nossa legislação para tornar ela mais adequada à execução dessa forma de trabalho. Mas me ocorreu que essa proteção pode também ser feita por interpretação, né? Porque esses elementos de tutela da saúde já estão a partir da Constituição, né? A partir da própria Constituição, eles já estão vigorando entre nós. Então, talvez por hermenêutica dê para socorrer aquilo que o Legislativo provavelmente vai demorar muito para perceber, não? Seria o ideal. Porque as nossas leis andam muito devagar e no mundo do trabalho mais devagar ainda, né? Por conta da configuração lá do Congresso Nacional. Sim, então, perfeito. Direito à desconexão é um direito transgenérico. Todos somos submetidos a essa exploração desmedida atualmente, né? Não obstante, a lei fale claramente no limite de jornada, a conexão eletrônica meio que tirou as fronteiras do limite de jornada, né? Porque ninguém desliga o celular e o celular é via de entrada para qualquer tipo de comunicação. Na sua perspectiva, especialmente no foro, você acha que as reprimendas devem envolver, as decisões judiciais que repreendem esses casos devem envolver reparação de danos morais? Porque ao que eu sinto nesses últimos anos, a hora extra não pesa. Você condenar alguém que exigiu do outro conexão total, vários meses, vários anos, em horas extras, não gera um efeito pedagógico relevante. Boa pergunta. Pode gerar, sim, repercussão, até porque atinge a esfera íntima do empregado, da empregada, teletrabalhadora, sobretudo nesse caso que a gente está tratando, e pode caracterizar, inclusive, casos de assédio moral. Sim. A gente tem um importante movimento aqui no direito do trabalho, que é a tentativa de ratificação de uma convenção da OIT que fala do assédio. 190. O Brasil está aí nesse passo de tartaruga de tentar ratificar, mas que seria uma ótima aliada nesse tema, porque vem aí ampliar as possibilidades de caracterização do assédio moral, que é uma situação que pode ocorrer de forma muito contundente no teletrabalho para a mulher, sobretudo, que está submetida a essa forma de trabalho. Então, talvez, havendo esse tipo de repercussão, até as empresas, empregadores, parem e pensem, eu não posso continuar agindo dessa forma. Embora a lei me dê um permissivo, né, legal ali, de que eu posso fazer o contato, de que basta eu orientar sobre as formas de trabalho, isso está gerando uma repercussão financeira que eu não esperava. Então, preciso adequar minha conduta e seguir, inclusive, algumas orientações.
E a gente tem ali, tenta, né, orientar as empresas nesse sentido de como se portar com essa teletrabalhadora, com o teletrabalhador de forma geral, usando até alguns recursos. Existe um guia prático para o teletrabalho, que é da OIT, que as pessoas não conhecem. Olha, que ótimo. Que traz algumas orientações ali que são bem legais, assim, das empresas estarem afinizadas e tentarem seguir, implementar de alguma forma. Vamos divulgar. Eu vou aproveitar o seu modelo e fazer uma propaganda também. O Pode Chegar ouviu 4 pesquisadoras da GV sobre a Convenção 190. É um episódio que maravilha. Também muito interessante. São professoras lá na universidade que, na intenção de divulgar e estimular a adesão do Brasil, fizeram uma pesquisa muito consistente. Ótimo. E expuseram essa pesquisa no podcast. Equidade, Samantha, como um tema geral dentro das relações de trabalho, como é que a gente faz para caminhar para ela? Hein? A equidade de gênero. A gente destrói tudo e constrói tudo de novo. Na verdade, isso passa por uma mudança de cultura, né? Efetivamente, Marcos. Porque a gente tem, nossa sociedade, ela tem como bases aí a questão, justamente, ela é assentada na desigualdade de gênero. Né? Na divisão sexual do trabalho, nessa questão de reforço a estereótipos das mulheres, o que é ser mulher do mundo, isso traz muitas implicações. Então, isso passaria por uma mudança de cultura. Né? E a gente está num momento muito complicado, justamente de crítica aí, por exemplo, a pautas chamadas identitárias. Então, é um fluxo e contrafluxo, né? Força e força resistente oposta, tentando aí barrar os movimentos que, na verdade, as pautas identitárias, como são chamadas, nada mais são do que movimentos que buscam a concretização, mais uma vez, do ideal de igualdade. Né? As pessoas que criticam falam, pautas de minorias, pautas que buscam interesses próprios. Que minoria é essa quando se trata de mulheres, por exemplo, que é a maioria populacional no Brasil e, né, enfim... Então, a gente está num momento muito complicado, a gente vive esse momento de muita crítica a esses movimentos e a gente precisaria passar para ter uma mudança no mundo do trabalho por essa mudança cultural, que passa por um tema muito importante, que é a minha pesquisa adiantando aqui já do doutorado, que eu vou ingressar agora. Que bom. Estão ampliando as pesquisas para tratar agora do trabalho de cuidado. E a gente precisa tratar da questão da necessária universalização do trabalho de cuidado. Enquanto a nossa sociedade não caminhar para isso, a gente vai ter a mulher mantida nessa posição de principal gestora e executora das tarefas de cuidado. Isso vai trazer implicações na vida dela como um todo e para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho. Não será diferente. Essa expressão bonita significa os homens colocarem a mão na massa, né? Universalização é bem bonita. Também. Universalização dos trabalhos. E medidas estatais, passa por isso. Coisa básica, fornecimento de creche para todos os pais. Enfim, né, creches públicas que todo mundo tem acesso. Isso passa por uma série de medidas, tanto individuais quanto coletivas. Políticas públicas, além da creche? A gente pode pensar em outras coisas, mas é um exemplo assim, porque garantiria, por exemplo, que a mãe pudesse estar dentro do mercado de trabalho. Né? Então, seria algo que lhe permitiria essa ascensão, essa inserção no mundo do trabalho. Talvez também as licenças deixarem de ser femininas e masculinas e passarem a ser parentais, não? Exatamente. Ambos... Existe projeto nesse sentido, né? Mas que a gente também caminha a passo de tartaruga para aprovação. Existe legislação estrangeira bastante farta sobre esse assunto e uma que me agrada muito é da Suécia, em que o prazo, além de ser largo, o usufruto é deixado para o casal. Então, não é o empregador nem o Estado que decide quem vai sair de licença. A licença é parental e tem um período lá longo e o casal escolhe. Este mês fico eu, essa semana fica você, hoje 3 dias por semana e tal. O que me parece muito avançado, né? Porque aí permite que ambos estejam simultaneamente na divisão do trabalho de cuidado e no mercado de trabalho sem nenhuma restrição. É um exemplo perfeito. A gente tem alguns casos aqui no Brasil de empresas que fazem isso por liberalidade. Né? Empresas que, seja porque querem surfar nessa onda de pautas, seja porque realmente se preocupam com o seu contingente ali de trabalhadores, mas que concedem uma licença igual ou ainda que seja um pouco superior à lei para os seus Eu tenho dificuldade, mas eu estou fora. Eu costumo dizer que o trabalho do juiz é no necrotério das relações humanas, né? Ele não trabalha com as relações vivas, ele trabalha com os contratos que já acabaram. Sim. Por isso eu faço uma ressalva de que a minha vivência com as relações de trabalho tem esse viés limitador. Mas eu tenho dificuldade de entender por que as empresas não adotam. Porque é evidente que a produtividade aumenta. Toda vez que eu examino um caso de assédio corporativo, eu vejo junto com a tragédia individual do trabalhador a perda da empresa, não é? Houve perda naquele ambiente, houve ferimentos de outros que estavam ali vivenciando aquilo que vai se revelar negativo na produção da empresa. Né? Nesse caso das mulheres também. Quer dizer, se o empregador dá melhores condições, ele vai ter um retorno
muito positivo, não vai? Sem Então, dúvida. isso- As empresas não só não observam isso, mas fazem pior, que é a despedida da mãe quando retorna ao trabalho. As que cumprem o período da estabilidade, obviamente. Sim. Então, pesquisas também têm dados alarmantes sobre isso aí. O mercado de trabalho acaba perdendo um contingente de mão de obra fantástico, justamente em razão da perpetuação dessa discriminação. O retorno da licença maternidade, eu escutei já várias vezes, até um debate sobre autonomia, quando a reforma criou o hipersuficiente, se a mulher como hipersuficiente poderia abrir mão da licença maternidade, né? E eu vi uma vez o depoimento de uma mulher num debate, dizendo, de uma trabalhadora, não uma jurista, dizendo, eu não posso na minha área, eu trabalho com tecnologia, se eu ficar 4 meses fora, eu não tenho mais emprego. Não adianta me garantirem formalmente o emprego, porque eu não tenho conhecimento para ficar naquele espaço, né? O debate era esse. Quando a gente está longe dessa... Esse não é o tema, né? O tema é como fazer para garantir o exercício da feminilidade, né? Não só da maternidade, da condição feminina. E a existência da mulher como um todo, né? Ela existir no mundo. Sim, sem se alijar de nenhum aspecto da sua potencialidade, né? Perfeito. E o tema do teletrabalho passa por isso. O tema do teletrabalho que precisa de regulação e que a gente estimula a umas soluções hermenêuticas antes que a regulação venha. Perfeito. E o doutorado está encaminhado? Tá, começa agora. As aulas vão começar agora em março. Boa sorte. Muito empolgada com a pesquisa. Pode chegar, escutou hoje Samantha Lins, que é advogada e pesquisadora sobre teletrabalho e mulher. Até o próximo episódio.